porque o agro é feito de grandes histórias. E grandes histórias são feitas de grandes pessoas. E hoje eu tenho a honra, um grande prazer, para receber aqui com a gente no nosso Minuto Cast, nosso parceiro, nosso amigo, o senhor Efraim Fishman, que vai contar para nós um pouquinho dessa trajetória de 50 anos das Sementes Estrelas, 50 vezes de assentos, né, senhor Efraim? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Minuto da Terra. É um prazer enorme estar batendo esse papo aqui com o senhor. Prazer é meu. Eu adoro passar as mensagens, passar a minha história. Então, realmente vai ser um prazer enorme esse bate-papo contigo. E tô pronto. E quando a gente fala em 50 anos, a gente estava comentando, não é sempre uma empresa consegue chegar a 50 anos com a força e a trajetória que vocês têm, que a gente vê no campo, né? A sinergia da Sementes Estrela, desde, a gente falava, né? Colaboradores que começaram lá com seu pai, que estão até hoje aqui. E a gente vem comentando sobre várias questões, são gerações que vão passando, cada geração pensa de uma forma, tem um comportamento diferente, e aí a gente enfrenta esses desafios. Mas antes da gente começar em gerações, eu quero ouvir um pouquinho dessa história. Vamos voltar um pouquinho, né? O que o senhor lembra, o que o senhor pode trazer para nós aí, lá do início, né, dos 50 anos da Sementes Estrela? Vamos voltar no tempo. É uma história muito interessante. Meu pai, Guidalho Fishman, fez a marca GF Sementes, por isso que hoje é GFC também, em reconhecimento. Ele era uma pessoa muito simples, colono, filho de imigrantes que vieram da Europa. E ele tinha um amor pelo trabalho e um amor pela qualidade e pela relação com as pessoas. Ele tratava todo mundo igual. Então tem várias coisas, né, que a gente vai colocar que são valores que começaram lá, vou contar um pouquinho de 50 anos. Lá com o seu Guidalho. Guidalho Fishman, Lá em 1975, também houve uma mudança de legislação e abriu a possibilidade de fazer sementeiras produzirem semente com materiais da Embrapa. E ele logo se habilitou, construiu uma UBS, que naquela época era um negócio muito sofisticado. Já era visionário, né? Já era visionário, fez. E tem pessoas que estão com nós desde aquela época, por incrível que pareça. Os equipamentos que ele tem estão lá, a gente tem guardado eles, mas por incrível que pareça, eles depois de 50 anos continuam muito bem cuidados. E ele teve a visão, eu vou fazer um negócio diferente. E ele fez a equipe, começou a produzir, e ele tinha um detalhe que fez ele se diferenciar. Na época, vários produtores na região fizeram também UBS. Ele foi o único que continuou. O único que deu sequência. O único que deu sequência, por isso 50 anos. A grande maioria foi desistindo no caminho, até todos na região desistirem. Mas tem uma coisa para aquela época que é o seguinte: ele começou a fazer semente da área própria dele. Ele cuidava cada detalhe. Eu me lembro que eu era pequeno e a gente ia para a fazenda. E às vezes, quando ele via algum inso num vizinho ou do outro lado da estrada, ele fazia a gente descer e limpar, porque ele dizia, esse aqui vai vir para nós. Então ele fazia nós limpar até a lavoura do vizinho. Mas ele tinha uma coisa que ele fez naquela época que foi realmente disruptivo. Ele disse o seguinte, se eu ficar aqui nesse mercado do Rio Grande do Sul, eu estou limitado. Eu tenho que expandir. E aí ele pegou junto com um corretor de carro, levava 15 horas de carro, e foram visitar clientes no norte do Paraná e sul de São Paulo. Olha só. E ia lá, eu digo isso porque na época eu não comecei aí, mas mais tarde eu fui indo junto com ele. E ele chegava lá, nessas pessoas super simples, e eu tenho um produto de muita qualidade. Não vou tratar preço, eu quero só tratar volume e qualidade e variedade. Tu faz o pedido, o preço vai ser o preço que o mercado estiver dando. Olha só. E assim ele vendia toda a produção dele. Como era para longe, era muito valorizado, e ele foi conquistando esses clientes a cada ano de novo. Muitos desses clientes são nossos clientes até hoje, quer dizer, nós temos um cliente com quase 50 anos, sim, mudou gerações, né, cooperativas, mas ele manteve. Isso foi uma visão que ele teve que diferenciou ele de todos. E ele era um apaixonado por manual, por fazer. Então, na realidade, ele botava a mão, ele ensinava as pessoas, ele comia e dormia junto com as pessoas que trabalhavam, ele quase pegava nos sacos junto para fazer as pilhas. Então ele era uma pessoa simples, mas ele realmente puxava a frente do negócio. Vivia o negócio junto com as Vivia o pessoas, negócio, né? E ele fazia com que as pessoas se sentissem muito mais realizadas, porque assim, pô, alguém junto está pegando junto com nós. Então ele realmente deu o sentido de valorização, de igualdade, que hoje está
nos valores da Semiestrela, de respeito às opiniões e diversidades. Ele não importava, ele falava italiano e polonês, com alguns que se criou muito com poloneses, principalmente italiano, que ele acabava falando italiano. Ele dormia na mesma casa junto com as outras pessoas, então nunca ele viveu alguma coisa diferente de não estar junto e presente com as pessoas. Eu acho que essa é uma característica importante que ela vem até hoje. A gente tem um respeito pelas pessoas igual hierarquicamente aonde elas estão. É o que eu digo, minha porta aberta e pode entrar qualquer um conversar comigo. Eu vou na ponta e vejo. Ontem eu fui colher na lavoura, porque na verdade eu adoro fazer isso. Fui lá colher na lavoura. Às vezes eu pego o caminhão e dirijo o caminhão. Então, por isso eu estou dizendo, algumas coisas a gente vai plantando. Mas ele, além de trazer essa simplicidade, além de ser visionário, de trazer uma parte comercial diferente, ele, na realidade, não parava de evoluir. Como pessoa, como negócio, como colono, plantador. Então, ele era um cara que sempre estava procurando uma maneira nova de fazer, sempre buscando uma máquina nova para fazer. Eu digo o exemplo que ele sempre gostava de um tijolo. Ele ficava o tempo inteiro construindo mais uma casa, mais alguma coisa. Eu puxei muito isso dele. Eu ia te perguntar agora. Eu puxei muito disso, né? Todo mundo me conhece que eu sou o fazedor de tijolo. Estou o tempo inteiro melhorando as coisas ou construindo coisas novas. E isso realmente ficou também uma marca da empresa. Marcado. Aquilo que tu falou no começo. É 50 anos, mas é 50 vezes melhor. 50 anos diferente. 50 anos de evolução. A gente nunca foi o mesmo. Se tu olhar, eu dei o exemplo no dia de campo de que o ciclo, tanto da vida das pessoas quanto das empresas, é como se fosse um disco LP antigo, só que ele é ao contrário. A gente começa ele do centro, começa pequenininho, nasce, só que ele nunca volta para mesmo. Ele sempre vai abrindo, vai evoluindo, mas ele nunca é o mesmo. Quer dizer, quando ele passar, ele vai crescendo. E assim é a Semiestrela. Ela nunca foi igual um ano no outro. Né? E tu nos acompanhou há bastante tempo, sabe que a gente está o tempo inteiro buscando. E isso foi que começou lá desde a época. Isso vem do seu guidalho, né? E uma coisa que me chama a atenção quando tu fala assim que ele ia para lá e na verdade ele já passava uma confiança. E acho que esse é um valor gigantesco, e principalmente no agro que a gente sente isso da confiança do negócio, da responsabilidade da pessoa. Então ele levava um negócio e não tratava preço. Ele deixava com que as pessoas confiassem naquilo que ele estava entregando. E essa é uma relação, um valor que às vezes a gente se depara, né? Meio que anulando isso, né? Então, tipo assim, é um valor que nos dias de hoje a gente questiona, tipo, essa relação de confiança que a gente vê no agro muito grande, que vem dos nossos antepassados e que precisa se passar para frente, né, Efraim? Então, é um valor que está intrínseco na entrega, está intrínseco na equipe, está intrínseco no resultado, na preocupação, na visão de futuro, né? Fantástico. Vou dar um exemplo. Ele confiava tanto na qualidade, no diferencial, porque ele tinha se esforçado tanto para fazer, que estava um pedaço da vida, do tempo dele, aquela semente, aquele saco, ele fazia o papel de filho dele a cada vez, a cada safra. Que eu me lembro que eu viajava muitas vezes com ele lá para cima, e ele disse assim, eu quero ver um cliente novo, me diz onde é que tem uma empresa. Aí nós ia lá na empresa, e às vezes ficava horas esperando para falar com o presidente ou o comprador, mas todo mundo sempre nos recebia. E aí, o final da conversa, ele dizia o seguinte, né? Porque às vezes não saía negócio, eu não te conheço. Sim. Ele dizia, não tem problema, eu te mando uma carga de graça, tu experimenta, e aí o ano que vem a gente conversa de novo. Naquela época, sem celular, telefone precário, sem fax, sem e-mail. Pensa, tu nem a pessoa podia adquirir e nunca mais nem... Não, nunca mais. Aí, e olha que eu acompanhei ele. Aí ele mandava essa carga e às vezes mandava uma cartinha, alguma coisa, e depois de implantado e nascido, ele ia lá de novo e pedia, como é que foi? E a pessoa dizia que experiência ela tinha tido, e na verdade ela usava aquilo com tanto carinho pela dedicação que foi feita, pela confiança. Uma confiança, exatamente. Né? Que normalmente a gente conquistava esses novos clientes. E ele ia aumentando a produção, ia aumentando clientes. Aí convidava esses presidentes dessas empresas para virem aqui conhecer, visitar, fazer churrasco, conversava. Mas mais que o produto, tu falou a palavra. É a confiança. É a certeza que tu vai cumprir. É a certeza que as pessoas vão estar enganjadas em fazer, é a certeza que o produto traduz o que é o esforço de
toda a empresa e mais os fornecedores que ajudam, os cooperantes. Então, tu falou a palavra secreto, que ela não podia ser mais importante do que agora. Onde os links são mais superficiais, onde o tempo, mídias, enfim, uma série de coisas. Na verdade, a confiança é algo que se constrói. E é algo que eu dou para ti. Não tem jeito de tu dizer, eu quero a tua confiança, porque não é algo que tu conquista que o outro que dá para ti. Exato. Não é um negócio que assim, eu quero fazer. Proporciona, né? Exatamente. Uma experiência, assim. E aí eu lembro que esses dias até houve acho que foi um Reels, uma matéria, não lembro agora, falando sobre a centralização do cliente. O cliente sempre esteve no centro, né? Que às vezes a gente meio que inverteu essa ordem. Mas assim, ó, tu viu como o cliente, ele sempre esteve no centro, ele sempre vai ter. O quanto é importante tu criar esses vínculos e proporcionar essas experiências, né? Porque tu imagina, a partir do momento que tu me dá um voto de confiança com o produto, qualidade, olha o quanto eu consigo perceber o valor que tu está depositando em mim. Não é o valor que eu vou te pagar pelo produto, é o valor que tu está depositando em mim. Então, esses valores humanos, né? Então, acho que... E isso que a gente comentou, a gente vem de uma geração, dessa geração do seu pai, para a geração dos meus pais, enfim, que trazem isso para nós. E a gente precisa passar isso para frente, é a nossa missão isso, né? E Efraim, me fala uma coisa, desde que idade tu começou a andar com teu pai? Nessas viagens, assim? Ele sempre me deixou próximo da fazenda. Mesmo quando estudava, fim de semana, eu ia com ele na fazenda. O dia dele ir na fazenda era domingo. É quando todo mundo está descansando, é aí que ele nos levava para ver onde é que estavam os problemas, para segunda-feira já começar a funcionar. Ou seja, ele era 24 horas, todos os dias da semana. Ele adorava o campo. Então esse foi o começo. Após eu fui para Porto Alegre para estudar, e aí eu ia junto com ele nessas viagens. A maioria das vezes ia eu e ele, né, ele não ia sozinho. A gente se trocava para dirigir, era muito cansativo, saía de madrugada, chegava de noite, com mapa, não tinha... Sim, não tinha Waze, GPS, tinha que ser com mapa, né, achar as pessoas. Não conseguia marcar que hora, só dizia tal dia eu vou estar lá, não conseguia saber que horas. Às vezes a gente nem imagina, né? Hoje tu põe no Waze, sabe que horas tu vai estar lá. Naquela época não tinha jeito. Mas eu me lembro que eu adorava quando ele tinha fazer isso para conquistar novos clientes, novas cidades. Ele ia para lá, normalmente a gente saía domingo, ficava semana, e ele não sabia a sequência do planejamento, o que ele ia fazer. Ele sabia onde é que estavam alguns, outros poderiam surgir, e ele começava a fazer, agora eu vou nesse, agora eu vou nesse, agora eu vou nesse. E eu fui aprendendo, olhando o estilo dele, a forma simples, as conversas muito particulares, às vezes sobre o histórico da família, enfim. Os outros lá de cima também eram imigrantes, os presidentes ainda, né, imagina, 50 anos atrás, o Paraná, lá, também eram filhos de imigrantes. Então eles tinham uma conexão, para dizer que todos eles começaram muito, vamos dizer assim, do começo, do zero. Sim. Entendeu? Daqui a pouco com as mesmas dificuldades, né, Efraim? Com as mesmas dificuldades, isso criava uma conexão, uma empatia. E eu me lembro que em algum momento desse, passado vários anos, numa circunstância, acho que foi algum problema de saúde, alguma coisa, chegou na hora e ele não pôde ir. Eu tive que ir sozinho. Nossa. E aí eu fui com o Augusto, que está até hoje junto comigo, e nós fomos. E eu te digo que foi muito difícil. Principalmente porque eu disse assim, como é que eu não sou colono, eu vivi e criei dentro da cidade, as minhas experiências são não de Erechim, mas de faculdade em Porto Alegre. Totalmente diferente, né? Muito diferentes. Como é que eu vou ultrapassar essas barreiras para conversar com essas pessoas? Que eu tenho que criar um outro link, eu não consigo conversar sobre imigração, sobre terra, sobre mexer, lavrar, enfim, entendeu? Então eu me lembro que foi um pânico, assim, de certa forma. Assim, dizer, como é que eu vou? E tu sabe, Efraim, só para complementar essa informação que eu acho muito importante, porque eu acredito que a gente tá vivendo, como a gente comentou, né, essa mudança de geração também nas propriedades hoje, né? Muitos filhos de produtores estão assumindo o negócio. E essa experiência tua, que por mais que tenha sido em outra época ali, também é a mesma dor daqui um pouco que esses jovens que estão entrando também estão passando. Porque como é que tu conecta, né? Como é que tu vai conectar com o cliente que é do teu pai, que tem um estilo, que já tem essa relação de confiança? Será mesmo que por ele ter essa relação de confiança com meu pai, ele vai ter comigo? O que eu faço, né? Eu acho muito legal tu estar trazendo essa experiência. O que você fez daí? Tu me lembrou duas coisas. Uma que eu estava na faculdade, terminando a faculdade, e aí eu resolvi, eu tenho que ser diferente.
E aí eu entrei no concurso, eram 100 e poucas pessoas, e fui escolhido o orador da turma. Algo que eu, né, naquela época. E aí eu disse assim, depois que eu aceitei, eu vi, pô, mas e agora? Aí eu me lembro que alguém indicou o curso do Dale Carnegie. Maravilhoso. O livro Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Uhum. E uma coisa que eu nunca me esqueci, eu digo isso muito aos meus filhos, e cada vez eu repito, que a principal coisa que eu aprendi é que é o seguinte: o começo de qualquer conversa nova assusta. O começo de qualquer novidade, qualquer trabalho, qualquer relacionamento, ele assusta. O que acontece é tu transformar esse susto e conseguir começar a falar sobre algo que tu sabe, que tu acredita, que tu conhece. Se tu começar por isso, o resto vai seguir, tu vai conquistar a confiança e tu vai evoluir. Eu nunca esqueci isso, então era o que eu fazia. Na verdade, eu conseguia conversar sobre as minhas experiências, que eram tecnologias, que eram, enfim, outras coisas. Mas uma coisa que você falou em marketing, uma coisa bem interessante, depois vou contar da minha história de entrada, é que durante muito tempo, né, quem trabalhou com isso sabe que a gente botava o valor, foco no cliente. Foco no cliente. Eu tenho que fazer tudo para o cliente. Eu tenho que superar a expectativa do cliente. Eu tenho que... para uma coisa muito mais, entre aspas, moderna, que é começar a entender o foco do cliente. E para isso eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter proximidade. Eu tenho que fazer... Tem que ter relacionamento. Eu tenho que ter relacionamento, porque senão eu sonho com o que tu quer, mas às vezes eu faço de tudo, eu monto todo o circo, e ele não quer ir no circo. Mas agora tu fala uma coisa que, nossa, sensacional, porque olha só, a gente precisa ouvir o cliente. Eu acho que o que mais falta, eu digo aqui na agência assim também, que a gente precisa entender e ouvir. Eu vi uma campanha, acho que foi... É uma campanha de uma marca italiana de roupa e que ela revolucionou agora no marketing digital porque ela foi ouvir essas clientes, o que elas buscam, o que elas querem e trouxe essa realidade que a gente está falando agora. Porque, então, antigamente, assim, sempre foi o nosso foco do cliente, mas aí, às vezes, a forma como que eu me vejo e a forma como você me vê é totalmente diferente. E, às vezes, eu penso que você me vê de uma forma que não tem nada a ver com o que você vê, entende? E aí, como é que eu vou saber isso? Eu preciso ouvir esse cliente, entender quais são as expectativas dele e aí proporcionar as experiências. Porque eu vou ser muito mais assertivo, vou encurtar um tempo, uma dedicação, que daqui a um pouco eu iria para outro lado. Iria me frustrar, porque como eu vou atender a tua expectativa se eu acho que a tua expectativa é o produto que eu tenho, mas tu tem uma expectativa um pouco diferente, né? Isso aqui realmente fica para as novas gerações, né? O recado que a gente dá. Verdade. O ouvir e o receber feedback é o maior processo de crescimento. Sensacional. Porque nós estamos indo para uma era em que a informação ela é quase uma commodity. Tu entra no celular, tu tem acesso... É o que eu digo, o celular é nosso terceiro braço. Sim. Ele é um braço, nós não conseguimos viver sem ele. Mas essa nova geração, ela tem algo muito favorável. Ela tem o ímpeto de ir em relação à descoberta, ela tem a vontade enorme de ser valorizada, de ser reconhecida, e ela também tem uma sinergia muito grande com os outros clientes da mesma idade da nova geração. Então ela realmente, se for bem canalizada, vamos dizer assim, esse esforço, e ela realmente tiver um espaço de feedback para respeitar um pouco a tradição, para respeitar um pouco a hierarquia, o mais velho, eu digo que muda muito. É que nem o estudante, ele quer criar, ele não tem vínculos, tudo é colegas, enfim, é um mundo. Aí ele cai no mundo do trabalho, um mundo que tem regras, tem metas, hierarquia, um mundo muitas vezes travado. E eu digo que as empresas crescem, mas não podemos esquecer que os processos e a burocracia crescem também junto com a empresa. E essa medida de trabalhar com esse pessoal novo, entre usar a criatividade e entre olhar os processos, se puder olhar até para a pessoa mais velha, de que essas pessoas novas, elas vão nos ajudar a revisar os processos. Eu acho, Frank, que é uma troca, né? A gente até conversava antes ali, a gente, pela primeira vez na história, a gente está com as 4 gerações dentro do mesmo ambiente. Então, né, seja na fazenda, seja na empresa, aqui no meu local de trabalho, a gente tem as gerações que vêm de comportamentos diferentes, porque passaram por situações diferentes, e isso define o nosso comportamento. A gente sabe que é moldada, né, pelo ambiente e pelas coisas que acontecem com a gente. E aí, o que eu digo, assim, eu acho que a maioria das empresas, inclusive conversando com os nossos clientes, assim, existe uma grande dificuldade hoje da gente saber como a gente engaja, como a gente trabalha com esses perfis geracionais diferentes.
E um ponto que eu tenho observado é que não existe um certo ou errado, mas, como tu tá dizendo agora, uma geração precisa aprender com a outra. A geração mais nova, ela precisa aprender com a geração mais antiga, porque sim, a geração mais antiga, ela tem muito para ensinar. E nós que estamos ali, geração X, geração Baby Boomers, que também tem, a geração, enfim, Y, Z agora, também precisa aprender com a geração nova. Porque em algum momento, eles vêm nos tirando da zona de conforto. Né? Eu vou te contar da minha experiência da transição de geração. Que meu pai só fez até o 3º ano primário, mas ele realmente tinha uma sabedoria diferenciada, pela vivência. Ele vinha fazendo semente, comercializando fora, enfim, todo o processo, até que eu voltei de Porto Alegre para morar de novo em Erechim e seguir os negócios. E aí eu fui me informando, isso que eu digo recado para a nova geração, e ela está acumulando bastante experiência. Na época fui na Passu, com o Eduardo Loureiro, e pedi isso, olha, eu quero conhecer a empresa de semente, quero saber como é que funciona. E ele me levou, e as empresas abriram, e eu fui em várias grandes sementeiras que estão até hoje, e eles me abriram e explicaram como é que funciona, e a partir disso eu disse assim, eu quero fazer algo diferente. Eu gostei, mas eu quero fazer algo diferente. Aí quando entrou a nova legislação da Lei de Semente 97, eu também decidi, olha, agora eu quero fazer uma empresa de semente. E fui pro meu pai. Eu ia te perguntar como é que foi a reação dele, né? Porque... Fui pro meu pai e disse, pai, eu já vi o mercado, já arrumei financiamento, vou fazer mais uma fábrica. Já foi com tudo pronto. Só que eu não quero, não é esse estilo que o senhor está fazendo. Não é o senhor produtor, garante, eu vou pegar cooperantes. Vou pegar cooperados e vou pegar produtos de todo mundo para fazer mais volume. Mas olha a resposta que ele disse assim, não tem problema, só que é o seguinte, vai tu e faz. Eu te dou suporte, eu sou produtor. Eu vou te ajudar nos processos da qualidade, então agora administrar isso... A responsabilidade é tua. É tu faz. E desde o começo da Semente Estrela, ele realmente não participou, ele me acompanhou muito. Mas te apoiou, né? Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu fui com a Agros do Beto. Do Beto, querido Beto. Que nós chamamos um monte de produtores lá no Moinho, fizemos uma mesa grande, e foi a primeira vez que eu disse assim, pessoal, eu sou Efraim Fife, estou fazendo uma empresa de semente, e eu, na verdade, quero vocês como cooperantes. Quero que vocês me entreguem o produto, eu vou trabalhar, vou processar esse produto, vender semente, e ao longo do tempo eu vou pagar vocês também. Eu, na verdade, todo mundo ficou admirado, porque, na verdade... Tu estava com quantos anos, Efraim? Eu estava com 97, 47. 47. 37. 37. 60, 37, estava com 37. E muitas dessas pessoas estão comigo até hoje. Olha assim. E isso foram 28 anos Confiança, né? Então, e não poderia ser diferente, né, Efraim? Porque tem uma... Agora não sei se é bíblica ou não, essa frase que diz assim, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E provavelmente, né, tipo assim, por isso que eu digo assim, a gente tem que olhar para o passado para construir o futuro. Né? O slogan da Semente Estrela, só quem faz história constrói o futuro. É bem isso. Tu não tinha como ser diferente, tu olhar, acompanhou o exemplo do teu pai, acompanhou essa visão, tinha que chegar realmente com essa coragem, né? E aí tu já pega uma confiança, porque a gente vai criando esses vínculos, né? E é aquilo que nós estávamos comentando antes, a gente herda dos nossos pais, de certa forma, além dos valores, essa expectativa de que a gente seja melhor, não é verdade? Eu acho que, na verdade, essa é a maior realização de nós como pais. É que os filhos sejam melhores. Eu acho que essa foi a grande sabedoria do meu pai. Tu quer fazer, não é só noção de gerações. Nós temos propósito. O meu propósito é produzir um produto de boa qualidade. Tu quer pegar e transformar numa empresa cheio de produto e crescer quase indefinido. Foi uma história bem interessante. Mas um outro recado que eu dou para essa nova geração, o primeiro é que se tu quer fazer uma coisa, se informa bastante. Não poupe tempo em planejar, em consultar. Faça um pouco da consulta, não só virtual. Eu ia comentar. Vai conversar. A minha maior riqueza do começo da Semente Estrela é que eu fui e esses chefes dessas empresas, eles me receberam. E eles me contaram, entendeu? Que também começaram super simples. Alguns eram pais, outros já eram filhos, de que dificuldade que tem, de como é que funciona. Então, na verdade, quando eu entrei, eu já sabia bastante. Eu tinha um respeito por essa aprendizagem. Mas outra coisa que eu dou também um recado é que a tecnologia é o nosso maior suporte, mas ela não pode ser o fim. Ela não tem como ser, né? Ela tem que ser o meio. Eu, na realidade, eu vou dizer qual é que é o fim. O fim
não é só o produto ou o cliente. Na verdade, o fim é a experiência que tu consegue gerar pelo conjunto de pessoas que tu forma para fazer um produto e serviço. E isso tem que ter, primeiro, uma valorização interna das pessoas. Tem duas coisas bem clássicas assim da Semestrial. Que eu sempre fui muito inovador, então eu gosto muito de tecnologia. Vou te contar um detalhe, que eu fui viajar, eu viajo bastante no exterior, e numa época fui lá e vi que tinha o fax. Me apaixonei, digo, meu Deus do céu, eu consigo pegar uma nota aqui, sair do outro lado, fazer um pedido de venda, o cara já me responde o que ele quer, quanto que ele quer. Trouxe 2 fax na mala, digo, agora está resolvido o meu problema. Só que eu me esqueci de um detalhe. A outra pessoa também tinha que ter. Ninguém tinha fax. Gente, eu acredito que tem um monte de geração que não sabe de quem são. Não, nem sabe. Não tinha fax. Levou 3, 4 anos. E eu ia nos meus clientes, levava o fax e mostrava, olha aqui, ó, vocês colocam a nota, colocam o pedido, sai aqui do outro lado, nos ajudaria um monte, o caminhão carrega, já sai a nota, olha aqui. Mas não tinha. A outra coisa, exemplo do DOS e o Windows. Eu fui o precursor que disse assim, eu quero um software em Windows. Mas na época não tinha raras pessoas que faziam. Eu disse, não, mas essa tecnologia vai mudar. Então, ser disruptivo, né, isso é a nova já está no teu DNA, né? Ele tem um custo. Sim. Porque quando tu testa as coisas novas, isso também eu digo para a nova geração, tem que insistir. Não é na primeira, por isso eu estou dizendo, né? A gente está conversando. 50 anos não é só 50 anos de acerto. Exato. 50 anos é de aprendizagem de muitos erros. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, a gente cresce bastante em cima dos erros. E eu acho que essa geração nova, esse o limite. Às vezes ela tem uma tolerância muito pequena à frustração. Só que o passar essa pequena frustração, às vezes está logo ali a conquista, o reconhecimento. Nossa, verdade, é bem isso. E esse ponto, assim, da evolução, né? Que a gente precisa entender que a persistência, a constância, aprender com os erros, não só com os próprios, mas como tu falou, assim, ir conhecer o mercado ou o segmento que eu quero entrar e conhecer as experiências das outras pessoas, porque talvez seja um atalho para mim. Aí, a gente tá conversando aqui, tu tá falando vários recados importantes, daqui a pouco coisas que você passou, que daqui a pouco eu não preciso passar porque eu vou aprender com os teus erros, e isso vai ser bom também. E aí, é uma pesquisa online, ela não consegue te passar essa experiência que tu tem pessoalmente, indo lá conhecer a Passu, conhecer outros clientes, viver o dia a dia do cliente, o dia na fazenda do cliente. Entender que o agro, ele, como tu falou, é tecnologia, mas é pé no barro, é caminhão, é o dia a dia. E tu viver isso é diferente, né, Efraim? É muito diferente. Que eu realmente gostaria de... O que eu mais gosto é transmitir isso. Eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. E eu espero que quanto mais pessoas puderem usar, melhor. Mas um deles é a questão de tratar gente com as pessoas. Em tu ter uma equipe que tu trate ela, com que tu respeite, que tu, mais do que exigir, tu faça ela sentir prazer e orgulho de fazer. E eu acho que essa é uma construção que precisa pessoal. Não pode ser por e-mail, WhatsApp. Tu não conquista pessoas e relações fazendo isso. Tu vai precisar um contato físico. Então, esse é que eu digo, né, para a nova geração. Não perca a oportunidade também de ir na base, de ter esse contato físico. E junto com esse contato físico presente, onde realmente tu passa a cultura, por exemplo, como tu disse, vem uma coisa muito importante que está na alma, que eu digo, uma das principais coisas da Semestrial, mais do que tecnologia, do que fábrica, foi que eu sempre tive uma inspiração de buscar treinamentos, consultorias. Eu procurei sempre os melhores profissionais do Brasil inteiro. Eu trago gente do Brasil inteiro para Erechim, para Tupã. Eu reúno e faço congresso, workshop. Então, o tempo inteiro, até coloquei uma pessoa que fez um trabalho muito fantástico, que trabalhou a parte psicológica do trabalho das pessoas. Olha que legal. E como é que essa relação pode ajudar e contribuir na vida pessoal das pessoas. E a gente trabalhou anos isso com várias pessoas e tivemos movimentos fantásticos. E eu tenho certeza que elas, além de respeitarem que a empresa fez isso, elas, na verdade, disseram ou sugeriram para outras pessoas que às vezes também busquem um terapeuta, busquem alguma coisa, porque isso aqui vai melhorar teu relacionamento, tua vida pessoal. Então a gente vê muito o contexto total das pessoas, que é conhecimento técnico. Nós fizemos vários eventos em que no final todo mundo reza, então a gente tem um caráter espiritual. Só para te dizer, o Estrela, quando foi criado, né, fazendo parênteses, ele foi pela estrela de Davi. E ele tinha no primeiro logo, há 28 anos atrás, uma mãozinha, uma estrela e uma planta. Como diz, tu tem o esforço do homem, tu tem a natureza e tu tem a fé. Quer dizer, isso é o que movia
A estrela, e durante muito tempo foi o logo. Ainda continua, a gente tem um respeito muito grande. Nos eventos a gente termina muitos com reza. Eu adoro isso. Eu sei todas as rezas católicas, não precisa se preocupar. Não é problema, já vi tantas vezes que já aprendi. Mas esse cuidar, esse agregar. Por exemplo, nós demos Unimed há muitos anos atrás para todos. Nós realmente fizemos ações sociais em comunidades, escolas, antes de ESG, entre aspas, estar na moda, que por sinal, como observação, ganhamos essa semana o certificado do Rio Grande do Sul como empresa consciente e diamante na classificação de ESG. Legal, parabéns. Pelos produtos que a gente faz. Então, a gente conseguiu transformar essas pessoas, nesses jovens, que a maioria do pessoal que está enganjado nisso é muito jovem, mas ele conseguiu ver que isso aqui dá para inserir dentro da empresa. Por isso eu estou dizendo, o jovem é essencial. Ele rejuvenesce, ele mexe, ele, ele brilha nos olhos quando ele tem alguma ideia, quando ele quer mudar o status quo, quando a empresa às vezes está imóvel para saber tudo. Então, na realidade, isso sendo usado e canalizado, no nosso caso agora está sendo SG. Esse pessoal jovem abraçou de uma forma que a empresa virou. Todos os eventos são carbono free, e aí entra uma série de ações. Essa semana tem o treinamento, por exemplo, a semana inteira, que é prevenção, não é só prevenção de acidente, é prevenção de saúde mental, é prevenção de saúde de relacionamento interno de trabalho, com teu colega, com teu vizinho. Então, na verdade, tu não está falando de sustentabilidade como meio ambiente, que é o que vem automático. Né? E tu nem está fazendo isso, está dizendo que as pessoas querem viver isso. Então, o que eu digo é que essa minha estrela sempre teve muito aberto. As duas coisas se equilibram. É gente nova, com novas ideias, com novos ritmos para colocar a empresa, com novas tecnologias, novas inovações. Então, o tempo inteiro antenado. E tem uma outra que tem muita tradição. Nós temos um histórico de pessoas de longevidade muito grande. A CEO tem 30 anos junto com nós. Então, a gente tem eu ia comentar isso, né? Que você tem aí pessoas que estão desde o início da estrela, né? E aí, o segredo, Efraim, tipo... Eu acho que tu já comentou, de certa forma, tu acabou de dizer, né? A valorização, a importância para as relações, né? Com essas pessoas. Mas se a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais, desde lá, que vem lá do seu guidário. Essa valorização, esse valor que te dá para a pessoa que faz parte, né? Porque talvez seja isso que dá um pouco a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje com relação a essas questões desse perfil novo, de como engajar. Talvez... Tu tá acabando de dar aí elencar aí uns pontos que os empresários, as empresas precisam olhar, talvez, né? Não só para questão de faturamento, meta, mas a equipe, né? Eu te digo que esse, né, é o que eu falei no dia de campo, que gente é o principal capital. Só que é um capital que tu tem que deixar ele girando juros, como eu digo, não pode deixar ele parado. Ele é vivo, ele é transformador. E o que eu imagino, o que eu espero, e é o legado da Semente Estrela, é que nós não fizemos só um produto ou um serviço. Nós, na realidade, né, eu digo sempre isso, nós, na realidade, ajudamos a plantar mais de 1 milhão de hectares pelo Brasil afora. Nós, na realidade, nesse 1 milhão de hectares, tem o sonho de produtores que querem produzir, que querem transformar aquilo em realidade, em os filhos estudarem, fazerem coisas deles, em cima de uma expectativa que nós estamos ajudando eles a criar. Mas eles confiam nisso. Quando eles põem aquela semente, eles sabem, eu confio. Da onde vem, ela vai nascer, ela vai produzir, eu vou cuidar bem dela, né? Isso é uma coisa que ele tem que fazer. Então, expande muito quanto diz, nós fizemos X milhões de sacos, e quanto diz milhões de hectares de plantio, e quanto diz milhões de sacos colhidos. É um negócio monstruoso. Imagina que cada saco multiplica por 60, 70, vamos botar 60, é um negócio geométrico, entendeu? Quer dizer, de cada saco ele vira 60. Então o sonho é transformado dessas pessoas de 1 para 60. É muita coisa. Poucos negócios tu consegue ver que eles têm uma dimensão nessa proporção, nesse sonho. Mas tem uma outra coisa interna, porque nós temos essas pessoas bem treinadas, bem enganjadas, reconhecidas, elas também têm o prazer disso. Elas também sabem que elas estão, né, tanto é que a gente coloca, né, que é alavancar nossos produtos e serviços para alimentar o mundo. Então a gente não está fazendo só uma semente ou realizando, nós estamos realmente realizando o sonho. E esse realizar o sonho, ele é complementar. Ele tem o cliente que fica satisfeito porque realmente produziu e ele consegue realizar os sonhos deles. E nós, como estrutura, como equipe, como empresa, por conseguir
fazer parte de realizar esse sonho. E isso é muito gratificante. E eu acho que esse sentimento também pega muito o pessoal jovem. Porque ele É o pertencimento, né? Eu acho que nesse sentido, assim, tu se sente pertencente a algo maior. Que aí a gente vem aquela questão dos próprios valores, né? Que, tipo, não é só a questão de te vender uma semente com alto vigor. É o que ela vai proporcionar pra você como pessoa, pra tua família, né? O legado que isso vai trazer, né? Então, acho que é muito maior. E esse sentimento que a gente fala, né? Que cada vez mais as questões humanas é que a gente tem que valorizar, né? É bem isso. Eu te digo que esse é o grande segredo que tu colocou. É o lado humano. Pode ter a tecnologia, pode ter... nós temos várias gerações junto ao mesmo tempo, com perfis diferentes. Só que é o seguinte, o sonho é o mesmo. É ser feliz, é ter um propósito, é se sentir realizado naquilo que é a tua responsabilidade, que pode ser fechar um parafuso, quanto decidir uma questão estratégica enorme. Eu acho que esse é o sentido que meu pai deixou. Quer dizer, tu é valorizado e reconhecido, né? Como diz aquela história clássica de que foram consultado o varredor da NASA, e aí pediram: o que tu faz? Ele disse assim: eu ajudo aí o homem na Lua. Quer dizer, ele não estava varrendo, ele estava ajudando aí o homem na Lua. Então eu te digo que esses são os exemplos que a gente deixa isso para a nova geração. E eu acho que a velha geração também tem algo para aprender. Claro. Eu acho que nós, durante muito tempo, fomos um pouco resistentes, achamos que essas ideias não iam dar certo, achamos que eles iam bater a cabeça logo ali na frente e a gente queria proteger com uma almofada, Verdade. quando na realidade tem que deixar eles e as quedas se levantam de novo. E essa geração, ela sobe muito rápido das quedas. Sim. Ela realmente tem uma habilidade, uma agilidade, um entrosamento, uma sincronia que realmente entra bastante. O que a gente tem que ter, né, os mais velhos, mas assim, quando eu falo tradicional e velho, né, tem um Dado Schneider que diz que tem o velho novo e o novo velho. Né? Eu nunca me esqueço. Então, na realidade, eu estou falando do velho novo. Sim. O velho aberto. O velho que não pensa 65 vai se aposentar. O velho que pensa ser útil. Como é que eu faço para isso? Eu tenho que estar próximo, eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender as tecnologias. A gente está falando o quanto vai ser disruptivo a inteligência artificial, que já é uma realidade. Só que ela tem uma coisa, ela é muito fácil de usar, ela é muito simples. Sim. Então, na verdade, ela vai nos habilitar todo mundo a aprender a utilizar bem ela. Na verdade, eu já falei há 3 anos atrás, num evento, dizendo que isso ia realmente transformar a vida das pessoas. De que isso era uma nova forma, é como se fosse abrir uma nova linguagem. Começou uma linguagem universal, que todo mundo conversa a mesma coisa. Só que ela abre possibilidades que o velho novo também tem a mesma oportunidade do que o novo novo. Vou falar novo novo, não vou falar do novo velho, entendeu? E esse é o ensinamento que a gente deixa para a nova. A gente precisa se alimentar, vamos dizer assim, dessa nova geração E vice-versa, né? que tem uma vivência, que tem uma energia, que eles ainda querem ter várias experiências, a gente tem que conviver com isso. Então a gente precisa ter processos mais definidos, mas talvez eles são pessoas que vão exigir ter, né, ou em vários setores, ou em várias empresas. Isso vai fazer parte. Mas eu acho que cada vez eles vão ficar melhores e no final, né, dizendo, eu acredito que eles também vão querer settle down, entendeu? No final eles também vão querer, bom, agora, né, e a gente está vendo isso. Não, eu quero uma empresa porque essa eu quero ficar. A gente está vivendo isso e é muito interessante ouvir. Eles tiveram várias experiências e Eles voltam, se viajaram, identificam. moraram em tal lugar, assim, mas agora eu quero ter uma tranquilidade, quero criar meus filhos nessa cidade. Está sendo um movimento muito feliz. E mais outra coisa interessante é que a gente está conseguindo atrair com isso pessoas de longe, que estão dizendo, eu quero morar numa cidade pequena. Sim. Porque eu tenho todo o acesso, eu compro, Qualidade de vida. eu assisto, eu tenho qualidade de vida enorme, é muito mais simples a vida, eu almoço com os meus filhos na cidade grande, então não consegue, entendeu? Então, esse é o recado. Não, muito legal. E aí a gente vê, que a gente falou, que o velho novo, né? Ele também tem essa oportunidade de crescer com a questão das inteligências artificiais, porque tu tem uma expertise e um conhecimento para conseguir conduzir isso. E eu acho que assim, falando, né, que a gente a gente passeia em várias empresas, em vários negócios, e a grande, digamos, dificuldade que o pessoal traz é realmente como a gente interagir essas gerações que a gente comentou antes. E aí tu trouxe um ponto muito legal que eu falei antes também, a gente tem que ouvir o cliente, mas talvez a gente também tenha que ouvir esses perfis, porque olha só, a maneira como eu penso e me comporto é diferente da maneira como essa geração nova pensa e se comporta. E talvez nesse ouvir a gente consegue fazer essa integração e entender perfis. Que
talvez isso seria um recado para a gestão, né, Efraim? Ouvir e entender. Porque grande parte do comportamento da nova geração veio de nós, nossa responsabilidade. Assim como a gente carregou valores e questões importantes, a gente aprendeu com nossos pais, a hierarquia, respeito, metas, enfim. Também essa geração aprenderam com nós a forma como a gente também conduziu. Então, nesse ponto que eu digo assim, é entender esses perfis e saber que a gente precisa aprender um com o outro, né? Isso aqui me lembrou um dos últimos programas que a gente fez, se chamou Eleva, e a gente durante 2 anos reuniu todos os líderes do grupo e ficamos 3 dias com vários experts de todo o Brasil. Mas um me chamou muita atenção e foi o primeiro. E ele foi assim determinante, que ele trabalhou no mindset fixo e mindset criativo. E ali deu para fazer um balizamento quem é o velho novo e quem é o novo velho. E na realidade, nessa identificação, primeiro que o novo se identificou como eu sou mindset crescimento. Crescimento, desenvolvimento. Mas tem que ser um crescimento ordenado, sustentável, organizado. Não adianta ser um crescimento louco e irresponsável. Exato. Então, né, foi bem interessante, né? Diz assim, mindset, e agora cresce fato. Não, só um pouquinho. Então, tu tem que ir para uma startup. Aí tu acerto e erro, 1 de 100 dá certo, mas é normal. Só que daí a gente também começou a olhar que tem uma série de mindset fixo. E que em alguns casos específicos, né, contabilidade, enfim, tem alguns casos em que essas pessoas são aceitas e reconhecidas porque elas gostam de ter muita segurança, muita preciosidade naquilo que eles fazem. E tá tudo certo. Então dá para ter respeito, né? Tanto é que um dos valores da Semi-Estrela é aceito a diversidade. E a diversidade não se fala só sexual, na verdade se fala de diversidade de pensamento, de religião, de cor, de qualquer coisa, de idade, de preceitos, né? Mas o que eu estou dizendo é que o jovem entrando hoje, ele vai acabar achando um espaço onde ele é produtivo, onde ele consegue entender que não é só o produto e o cliente final que quer, é o colega do lado. Exato. E o colega do lado... O cliente interno. Exatamente, o colega do lado, ele pode tanto contribuir para o teu crescimento, para a tua evolução, quando ele pode te restringir. Exato. Se a informação trancar ali no lado, ou se tu tá ali no lado, mandou pelo WhatsApp, faz isso, tu já quebrou. Em vez de dizer, no telefone, é o que eu digo, menos WhatsApp na empresa e mais telefone. Ok, liga. É difícil, porque daí o cara não tem tempo para responder. Sim, mas daí tu sabe a sensação, a entonação da voz, tu sabe o quanto tu tá interessado. Né? Eu no WhatsApp, por exemplo, quando eu quero mais expressar muito, eu coloco tudo maiúsculo. Então, quando ele sabe que eu escrevi maiúsculo, é porque eu tô bravo, ou porque isso aqui eu quero... Entendeu? Já, a família já sabe, a empresa já sabe. Aí ficou, entendeu? É impressionante como a gente cria emoções numa escrita, né? Pois é. Ser humano. Entendeu? Né? Então, eu tô gritando, né? Minha filha mais velha que diz, pai, tu tá gritando, tu quer te ouvir, mas calma. Então, esse voltar a falar, ele não quer dizer não valorizar. Ele é o primeiro passo para tu começar a se relacionar, a ter mais confiança, a experimentar as relações. Né? Eu estou usando um exemplo agora muito interessante, que foi essa lei que proíbe celular nas escolas. A gente defende isso há bastante tempo. Está sendo um terror, mas ao mesmo tempo é um negócio maravilhoso. Eles estão tendo que conversar, porque eles iam para o recreio para... Jogar ou ficar no... Jogar as suas mídias, entendeu? Eles se falavam no lado, todo mundo, um no lado do outro, falando. Por quê? Porque ali falava para todo o grupo, agora tu tem que entender que eu falo contigo, que o grupo é pequeno, ali não é 256, que eu largo lá e vai para todo mundo. Não, tem outra coisa, o cara me vê, ele vê se eu tô sensível para aquilo. Ele sente, né, a experiência, a troca, né, que é outra coisa, né? Então esse é um recado bom, porque eu acho que as tecnologias, elas... primeiro, elas são muito disruptivas e avassaladoras. Elas transformam, assim foi com a internet, com o celular, enfim. Depois, elas criam. Hoje tu vê muito mais no Instagram mensagens e vídeos inspiradores do que propriamente coisas comerciais ou seguidores, entendeu? Por quê? Porque tu começa a pesquisar aquilo e eu, na verdade, adoro o Instagram porque eu vejo tanta coisa inspiradora que eu, na verdade, hoje multiplico coisas de inspiração, de motivação, todo mundo já me conhece. Do que coisas técnicas, políticas, econômicas, isso aqui eu digo, não, isso aqui é meu, eu vou fazer onde precisa. Certo. Mas não é o que eu quero dividir. Tá transmitindo, né, Efraim? Enfim, a gente falou, é tanta coisa, né? Olha, assim, ó, eu já lhe falei, sinto orgulho de fazer parte também dessa história da Semente Estrela, né? A gente tem uma caminhada aí de longo tempo.
e mais orgulhosa ainda por estar conhecendo esses detalhes, assim. Vocês são, com certeza, referências muito importantes, principalmente nessa questão de gestão com pessoas, que é o desafio hoje da maioria das empresas, né? Então, acho que ficou uma aula aqui para todo mundo, né, com relação a esses desafios, como lidar, como engajar, o que a gente pode fazer. Mas o que vem pela frente, hein, Efraim? Porque eu sei que vocês já estão aí, não tem como, né? Tá no DNA, é visão futurista. O que a Estrela tem pela frente nesses próximos anos, já lançando aí a questão da GF Seeds? Fala um pouquinho para nós. A GF Seeds é uma grande evolução, algo disruptivo, né? Ter uma facilidade genética. Mas sem te dar spoiler, logo vão ter grandes novidades. A gente acaba não ficando parado, acaba se envolvendo por esse meio criativo e bastante evoluído. Queira ou não queira, o agro está passando por um momento muito importante, mesmo com secas aqui no sul, mas ele como um todo está saindo muito mais forte, mais organizado. Nós temos uma expectativa de crescimento e fizemos há pouco, né, o ano passado, um planejamento de 5 anos, onde a gente tem um planejamento de crescimento bem ousado, tanto em tratamento de semente quanto em volume. Tem alguns projetos de crescimento de investimento, mas tem muita novidade para vir. Estamos com várias consultorias fazendo trabalhos maravilhosos, trocando o sistema para SAP, enfim, todo um processo que não para nunca. E o que eu digo, né, e dou o recado é que é o seguinte: se tu tá no mar, tu tem que nadar a favor da onda. Se tu só tentar o tempo inteiro, ou tá na crista, ou nadar contra a onda, tu vai fazer um esforço enorme e pode perder as forças e ficar fraco e se afogar. Então, o que eu digo é que o momento agro está exigindo um posicionamento de regiões, enfim, uma série de coisas novas que estão sendo, tá massinha ainda, não tá assado, né? Tá sendo feito, mas tem bastante coisa lá, a gente vai ter bastante novidade. Legal. E assim, Frei, só para nós encerrar, né? A gente falou bastante recados, principalmente para a geração nova, né? Exemplos até teus com relação a assumir aí um negócio que está acontecendo também, acredito que na grande maioria das empresas. E se a gente pudesse dar um recado agora para a gestão. Perfeito, é o que eu estava me lembrando. Tem uma palavra que para os empresários, os empreendedores, se chama delegar. Eu acho que tu tem que preparar as pessoas, mas tu tem que dar oportunidade. Na realidade, na Semestrela, eu moro em Porto Alegre, então não estou todo o tempo presente. Não tenho ainda ninguém na família trabalhando dentro da empresa, mas eu tratei muito essa evolução de preparar um time de pessoas que estão há bastante tempo junto comigo, para elas realmente assumirem, né? Tanto é que está lá num dos nossos senso de dono, está lá nos nossos valores. Porque realmente essas pessoas, elas realmente consolidaram, absorveram essa delegação com humildade, mas muito profissionalismo. Elas realmente assumiram o negócio como se fosse delas. Elas realmente contribuíram e fazem a diferença. Mas porque eu também preparei e eu dei oportunidade de delegar. Então, esse é um recado que eu dou. E não é só importante, né? A gente às vezes fala em delegar, não é largar, né, Frei? Porque tu falou assim, ó, preparar a equipe, capacitar e aí delegar. E provavelmente acompanhar todo o processo conforme ele vai acontecendo, né? Pegando palavras do nosso amigo Beto Coimbra, ele dizia, cuidado entre delegar e abdicar. Exato. Então, abdicar é tu saiu, é tu não acompanhou, é tu não preparou. Delegar é acompanhar, mas é acompanhar um mais distante ou com instrumentos, é deixar a pessoa ter autonomia e responsabilidade para decidir, para se encorpar. E eu acho que isso foi também algo que se multiplicou dentro da empresa. Então, até a nível operacional, cada gerente ele realmente tem uma autonomia, tem uma dedicação, um engajamento diferente, porque ele não está só ligado direto para mim, o dono, ele vem, ele cobra, ele exige. Na verdade, está dentro da estrutura, está sendo vivido pela estrutura, que ela realmente tem um propósito, ela realmente tem metas, ela tem obrigações, mas ela também tem essa responsabilidade social e econômica, vamos dizer assim, de realmente habilitar essas pessoas para elas exercerem. Só que elas exercendo essa autonomia, essa delegação, elas acabam fazendo isso com o gerente, que acaba fazendo isso com o supervisor, vai com a equipe, até que chega lá na ponta assim, pô, eu tenho autonomia, eu realmente estou fazendo esse trabalho, mas na realidade tem alguém que está me olhando. Aí tu gera uma cadeia de valores, né? E isso faz aquela ideia também do pertencimento, né? E com certeza todo mundo cresce. A empresa cresce, o indivíduo cresce, o profissional cresce, né? O país cresce. Exatamente. Efraim, assim, sem palavras,
muito obrigada pela aula que tu nos deu aqui. Parabéns mais uma vez por esses 50 anos, que venham mais 50 anos e que a gente possa estar junto aí, acompanhando cada desafio, cada conquista que vocês merecem. Foi um prazer. Agradeço muito a oportunidade. E é um prazer conversar contigo e conseguir, de alguma maneira, contribuir. Com certeza ficou muitos insights aí. Espero que o pessoal tenha aproveitado aí a aula que a gente comentou antes, né? Aprender com as experiências. Até a próxima, Edu. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Show de bola.